Então, bom dia a todos. Estamos iniciando a quinta aula de hidráulica fluvial. Para encerrar, inclusive, a parte de hidráulica relacionado a projetos de canais de fundo fixo. E, na verdade, a base disso aí vocês devem ter visto na disciplina de hidráulica aplicada com os professores Irã e Kennedy. Mas, de qualquer forma, como tem algumas coisas bem específicas com relação a rios, que eu vou explicar aqui, eu sou obrigado a fazer uma revisão desse assunto. Então, vai ser o último assunto da parte de hidrodinâmica de rios, e aí, na próxima aula, a gente já vai entrar com mais a parte de leitos de fundo móvel. E aí eu faço, então, essa revisão, e com essa matéria de hoje, mais a matéria que a gente viu do exercício da curva M2, daquela barragem, que foi, inclusive, gravada, e coloquei várias postagens, se não me engano, 2 vídeos no sistema, a gente vai fazer o primeiro NTF1, que equivale como se fosse um AP, só que vocês fazem em casa e tem aí uns 15 dias para me entregar. E a primeira AP vai valer, o NTF1, vai valer 3 pontos na média. Portanto, é uma nota considerável. E aí vai ser feito em função da matéria que nós vamos ver de hoje, do exercício, e do exercício da aula passada. Cada um valendo em torno de 1,5 ponto. Então, o que são as equações de São Venant? Vocês já devem ter visto. Bom, os escoamentos em rios e canais são classificados como permanentes ou não permanentes, dependendo da variação no tempo, em uma determinada seção observada, das grandezas que os caracterizam, seja vazão, velocidade e profundidade. Se houver ou não variação de suas principais grandezas, de uma seção para outra, os escoamentos podem ser classificados como variados ou uniformes. No caso de variação lenta, como ocorre com as marés estuarinas e as cheias naturais dos rios, com declividade baixa, moderada, o movimento é tido como gradualmente variado. No caso, por exemplo, de uma variação brusca, como aquele rompimento das barragens de Mariana, ele é denominado rapidamente variado. E aqui tem uma classificação dos escoamentos em relação ao comportamento dessas 3 grandezas fundamentais: vazão, velocidade e profundidade. O mais comum de todos, e que a gente dimensiona as obras, é o permanente uniforme. Permanente, ou seja, do ponto de vista temporal. A vazão é constante, a velocidade é constante, a profundidade é constante. Espacial, uniforme. Vazão constante, velocidade constante, H constante. Eu tenho também o permanente variado, onde a vazão é uma função do x, a velocidade é uma função da distância e a profundidade é uma função da distância. Mas não varia no tempo. É a mesma vazão, só que ela está variando de acordo com a distância aqui. E tem o não permanente variado, em que a vazão é uma vazão em função da distância e do tempo, a velocidade em função da distância e do tempo, e a profundidade em função da distância e do tempo. Esse aqui é o movimento, por exemplo, da onda dinâmica, que a gente vai ver agora, mais governado pelas equações de São Venant. Então, além da classificação temporal e espacial, os escoamentos podem ser analisados pelo chamado número adimensional de Froude, que nós já falamos, que relaciona as forças de inércia, ou seja, de velocidade, de inércia, e gravitacional, ou pelo número de Reynolds, que relaciona as forças de inércia, aqui velocidade, e a viscosidade. E vocês já sabem, então, que o número de Froude ele é subcrítico, crítico ou supercrítico. E pelo número de Reynolds é laminar, transição, turbulento. Normalmente, os nossos rios a gente vê em turbulento. Então, revisão dos conceitos para a demonstração das equações de São Venant. Então, primeiras considerações iniciais. A modelagem matemática fundamental de rios e canais é feita com base nas equações para regime não permanente. Ok? Para esse regime aqui, não permanente. As quais, posteriormente, podem ser simplificadas para descrever outras particularizações como o regime permanente. Então, na verdade, o escoamento é não permanente variado e ocorrem simplificações que tornam ele permanente uniforme ou permanente variado e por aí vai. Essas equações, por si só, são simplificações de um fenômeno extremamente complexo, nas quais são incorporados somente a descrição matemática dos fatores influentes mais importantes, descartando-se aqueles de secundária importância, que nós vamos ver.
Uma vez estabelecidas as equações descritivas do fenômeno, sua subsequente modelagem matemática e tratamento numérico não alteram as restrições físicas embutidas no processo. Normalmente é feita uma distinção entre a modelagem matemática do fluxo da calha menor do rio e na planície de inundação. Por quê? Porquanto o fluxo na planície de inundação é mais complexo e mais difícil de escrever, paradoxalmente, a sua representação matemática é mais simples. Muito embora, quando um rio avança a planície de inundação, ele vai colidir com árvores, com casas, com campos de futebol, essas coisas todas que atrapalham, obstaculam, então aumenta a rugosidade fundamental. O papel fundamental da planície de inundação é armazenar água durante os eventos de cheia, uma vez que a troca de momento, a quantidade de movimento entre o fluxo no leito menor e na planície é de pequena escala. Então, como é um rio funcionando em cheia, a calha menor dele é onde ocorre a maior velocidade, portanto, os componentes de inércia são muito elevados, e a planície de inundação é uma área muito grande, muito larga, em que praticamente só ocorre subida de nível, subida e descida de nível. Mas não ocorre uma troca de momento, né, turbulenta tão grande, existe só na parte da transição entre o leito menor para a planície de inundação. Mas a planície de inundação, alguns metros depois da borda do rio, você tem um fenômeno oscilatório de subida e descida da água. Então, consequentemente, para se modelar um rio por inteiro, pode-se adotar uma esquematização física simplificada global da calha do rio, englobando ambos os leitos, calha menor e calha maior, numa seção equivalente. No caso de se desejar a modelagem mais acurada dos fenômenos ocorrentes na planície de inundação, deve-se partir para a utilização de modelo físico de escala reduzida. Muito embora a propagação de uma cheia no rio englobe fenômenos de natureza tridimensional, o tratamento matemático unidimensional na direção do fluxo, que é o que faz, por exemplo, o Heck-Haas, atende às necessidades de representação do fenômeno. Então, eu sempre modelo o rio pelo Heck-Haas. Ele é um modelo unidimensional, já tem as versões dele bidimensionais, né? Já estão trabalhando em versões tridimensionais, mas a versão unidimensional atende a 99,9% das nossas necessidades. O objetivo da presente nota de aula é mostrar até que ponto é válida a hipótese do tratamento unidimensional das equações governantes do fluxo em canais, sem violar os conceitos básicos estabelecidos nas equações de Saint-Venant. Então, Saint-Venant é Ademar Jean-Claude Barré de Saint-Venant, né? O cara do século XVIII para século XIX, né? Matemático e físico francês, trabalhou os princípios de eletricidade, hidrostática e hidrodinâmica, identificou o coeficiente de viscosidade, seu papel nos gradientes da velocidade de fluxo hídrico, desenvolveu o cálculo similar ao de Gauss na álgebra vetorial e derivou as equações de fluxo não permanente para canais abertos. Então, naquela época, né, século XVIII, um cara que tinha uma inteligência muito grande, um físico, um matemático, eles trabalhavam com tudo que tem, inclusive a parte hidrodinâmica. Quais são as hipóteses básicas de Saint-Venant? Que o fluxo é unidimensional, a maior parte dos nossos casos é. A velocidade é uniforme na seção transversal e o nível d'água é horizontal. Nem sempre isso aí é atendido, né? Mas devido a pouca diferença de nível, pode ser considerado horizontal. As curvaturas da linha de fluxo é pequena e as acelerações verticais são desprezíveis. Daí a pressão hidrostática. Isso aqui vale num rio de baixa declividade. Quando eu tenho, por exemplo, um vertedor, aí já muda a coisa, porque essas curvaturas de linha de fluxo são grandes, as acelerações verticais não são desprezíveis e a pressão não é hidrostática. Então, cuidado com isso aqui. É onde a gente tem, por exemplo, as chamadas descontinuidades, ok? Também. Você pode vir com um rio em regime subcrítico, aí tem uma corredeira, regime supercrítico. Aí muda, dependendo se é uma cachoeira, é uma descontinuidade, gente. É uma descontinuidade. Uma cachoeira é uma descontinuidade, que nós vamos já falar sobre isso aí. Os efeitos de atrito nos contornos podem ser tratados pelas equações de resistência de fluxo, ou seja, pela equação de Mann ou de Chezy, ok? A declividade média do fundo do canal é pequena, de tal forma que o cosseno do ângulo que o canal faz com a horizontal pode ser substituído pela unidade, cosseno de 0 graus, né, em torno de 1, ok? Vamos lá. Outra hipótese é que a seção transversal do rio pode assumir
qualquer forma arbitrária e variar ao longo do eixo do canal, muito embora essas variações sejam limitadas pela condição de pequena curvatura das linhas de fluxo. Assumindo que a densidade do fluxo é constante, o fluxo unidirecional em regime não permanente pode ser descrito por duas variáveis dependentes. Atenção! Então, o fluxo unidirecional, ele é, em regime não permanente, descrito por duas variáveis dependentes. Quais são as variáveis dependentes? A vazão que está passando e a cota do nível d'água, em qualquer seção transversal. E quais são as variáveis independentes? O x, que é o espaço, a distância ao longo do rio, e t, o tempo. Observação, no REC-RAS, a variável y é denominada WSE, ou Water Surface Elevation, e se constitui uma das variáveis mais importantes na análise dos resultados. Quando eu rodo o programa REC-RAS, você vai ver que a primeira coisa que eu vou atrás é de como é que está o WSE, a Water Surface Elevation, para saber como é que está o perfil do rio, qual é a cota que a água atingiu naquela seção, etc. Em virtude de só haver duas variáveis dependentes, o y e o q, né? O y e o q, como está aqui, e duas independentes, que é o x e o t, e o t, só seriam necessárias duas equações para a solução do problema. Entretanto, se dispõe de três equações representando os fenômenos físicos para a solução do problema. Aí eu tenho uma equação da conservação da massa ou continuidade, essa tem que estar presente em todos os cálculos, ou seja, a vazão que entra é igual a vazão que sai, mais o acréscimo, a variação de vazão. A equação da conservação de momento, ou quantidade de movimento, e a equação da energia, equação de Bernoulli. Então, você tem duas variáveis a trabalhar, y e q, eu só vou precisar de um par dessas equações para resolver os problemas. Qual é o par que eu vou usar? Então, o par de equações selecionada para a solução do problema é uma função da natureza das variáveis do fluxo, se são contínuas ou não contínuas. Isto é, quando o fluxo é não contínuo, pode-se usar um dos pares. Conservação de massa e momento e conservação de massa e energia. Essas duas representações não são equivalentes, somente uma delas é correta. Ou seja, o primeiro par, que é conservação de massa e momento, que ele descreve a questão de fluxo não contínuo também. Quando as variáveis são contínuas, qualquer dos dois pares pode ser usado e são equivalentes. Então, quando o sistema é contínuo, o REC-RAS usa conservação de massa e energia. Quando o sistema é não contínuo, conservação de massa e momento. Então, em virtude do fato de que o par de equações conservação de massa e momento poderem descrever fluxos contínuos e descontínuos, ao contrário para conservação de massa e energia, as derivações adotadas para descrever o regime não permanente unidirecional foram baseadas no primeiro par de equações. Então, a gente está usando o par sempre conservação de massa mais momento, as equações de São Venant. E aí, mostrando a definição das variáveis do que são os elementos da equação de São Venant, a profundidade hidráulica, a cota, olha que a cota está referida ao nível de referência, essa é a diferença. Entre H é só água, o Y é uma cota, ok? E os outros demais elementos. Então, as principais variáveis que se definem numa seção transversal é a vazão, que a vazão é uma Q de X e de T, ou seja, vazão em regime não permanente. Ela varia com a distância e com o tempo. Velocidade, que varia com a distância e com o tempo. O Y, que é a cota do nível d'água na seção em relação ao datum arbitrário, está aqui, ó. O Y é isso aqui, ó, em relação ao datum. Porque no REC-RAS ele vai dar a cota. Cota 205, cota 106, cota 1000 e tanto, etc. Enquanto que a profundidade não é 1000. A profundidade pode ser 1,5 m, 2 metros, 10 metros, 8 metros, 5 metros, essa faixa. Ok? O H é a profundidade da água na seção, A é a área da seção transversal, X é a variável independente, que é o eixo do canal, né? A distância longitudinal do canal, e T é a variável independente. E aqui estão os elementos que você já conhece. O Y aqui definindo cota, aqui a profundidade, aqui a declividade de fundo, aqui a declividade da linha d'água, o SW, aqui a declividade da linha de energia. E aqui a seção transversal do canal propriamente dito. Todos esses elementos nós já vimos antes, ok? Aí eu vou passando para frente. Bom, aí quais são as equações que governam o sistema? Antes de deduzir, eu vou mostrar logo o jeitão das equações, tá? E existem duas maneiras de mostrar as equações, na forma integral ou na forma diferencial. Quando usar as duas?
Então, por exemplo, essa aqui é a equação da conservação da massa na forma integral. Integral de x1 até x2, ou seja, de uma posição x1 até uma posição x2, a de t2 menos a de t1 dx, integral de t1 até t2, de q de x2 menos q de x1 dt. Isso aqui para você fazer uma discretização e fazer a integração. E aqui a forma da integração, da integral da equação de momento. Um pouco mais complicada, de fato, bem mais complicada. Essas equações são chamadas equações 8 e equação 9, que eu vou me referir a elas. E tem a forma diferencial das equações. Depois a gente entende aí qual é que usa uma e outra. Então, a forma diferencial da equação de conservação de massa é essa, d de A, d de T, d de Q, d de X igual a zero, ou então um Q minúsculo aqui, um Qzinho minúsculo, que é a vazão de incremental. A equação da conservação de momento, ok? E também você tem as equações em função do tipo de variável que você quer usar. Por exemplo, se eu quero usar vazão e profundidade, é Q e H. Então, as equações serão essas. Se eu quero usar velocidade e profundidade, as equações são essas. Se eu quero usar velocidade e cota, as equações são essas. É mais ou menos o que o REC-RAS utiliza. Ok? Bom, e quanto à forma das equações a serem utilizadas? Você vai usar integral ou diferencial? Então, vamos lá. As formas diferenciais, que são as equações 10 a 14, e da equação 10, aqui, a 11, a 12, a 13 e a 14, elas só são equivalentes às formas integrais 8 e 9, ou seja, a essas equações aqui 8 e 9, ou seja, uma só é equivalente à outra, se o sistema for completamente contínuo, se as funções todas forem diferenciáveis. Caso haja descontinuidade no sistema, o que seria uma descontinuidade do sistema, que eu falei ainda há pouco? Uma cachoeira, por exemplo. Uma passagem molhada, uma barragem. Não é impossível o emprego das formas diferenciais, enquanto que a forma integral é. Certo? Em outras palavras, em caso de descontinuidade no sistema, deve-se empregar as equações na forma integral. Aí eu venho com um rio aqui, ó, suave, e aí cai uma cachoeira. Buf! Se você tentar usar a modelagem só usando as equações diferenciais, ele não vai responder a isso. Então, por quê? Aí já na forma integral vai por quê? Porque você vai integrar de uma seção a outra. Ó. De um tempo a um, de uma seção a outra, x1 a x2. Ou seja, chegou no ponto da cachoeira, encerrou a seção x2. Aí vai começar a seção seguinte. Então, esses os princípios da equação de Sylvian. Um pouquinho complicado, mas vamos lá. Termos e coeficientes suplementares. As equações empregadas na engenharia prática nem sempre estão de acordo com as hipóteses básicas de Sylvian, que foram utilizadas na sua derivação. Então, essas hipóteses de Sylvian aqui nem sempre são satisfeitas na prática. Cadê elas? Essas daqui. Tem outras mais na frente, tá? Nem sempre elas são satisfeitas na prática. Então, é necessário usar coeficientes corretores. E esses coeficientes corretores nada mais são do que aqueles coeficientes de Coriolis, alfa, e o coeficiente Boussinesq, tá? Beta, que corrige as velocidades pontuais pela velocidade média global de uma dada seção, permitindo o uso do conceito de velocidade uniforme. Uma outra correção que frequentemente é utilizada é a largura hipotética de armazenamento BST, que leva em conta os efeitos do armazenamento lateral das áreas inundadas nas seções transversais dos cursos d'água. Ou seja, quando eu estou modelando uma enchente, a água às vezes se espalha pela planície de inundação e eu tenho um acréscimo de largura B de ST, e aí você usa esses coeficientes, principalmente o beta aqui, né? Então, segundo o Kunge, o coeficiente de correção beta usado na equação dinâmica, na forma apresentada pela equação 17, já contempla esse fenômeno. Uma outra coisa é que, com relação ao fluxo lateral Q, normalmente ele só é empregado em condições especiais, ou como instrumento de modelagem de variáveis hidrológicas, como, por exemplo, evaporação, precipitação e filtração. Então, não necessariamente aquele Q minúsculo é uma vazão que está entrando, mas ela pode ser, por exemplo, uma precipitação ocasional, aí multiplica pela área, a chuva em milímetro por hora,
você transforma milímetro por hora para metro por segundo, milímetro divide por 1000, tá, transforma para metro, hora divide por 3.600, transforma em metro por segundo, multiplicando pela área de influência, metro por segundo vezes metro quadrado dá metro cúbico por segundo. Dividindo pela distância longitudinal ao longo do rio, dá uma vazão Q específica, metro cúbico por segundo por metro linear. É isso. E aí você usa para modelar coisas como evaporação, precipitação e infiltração. A questão é o seguinte, é o timing. Normalmente a gente não precisa usar isso. Normalmente esse Q a gente considera zero, tá? A não ser que tenha uma contribuição lateral mesmo, de uma outra natureza. Porque esses fenômenos de evaporação é um fenômeno que não é compatível com o tempo que a gente está simulando, da ordem de segundos, minutos, tal. Então, a evaporação leva muito tempo para ocorrer a evaporação. Da mesma forma, a velocidade de filtração é muito pequena em relação a esse escoamento especial. Então, por isso que a gente não considera, normalmente as equações a gente despreza esse valor de Qzinho aqui, ok? Então, só leva em consideração quando os fenômenos de interesse são simultâneos, né, de ocorrerem na modelagem. Agora, se eu quero fazer, por exemplo, a propagação de cheia durante um mês, aí faz sentido você considerar precipitação, faz sentido você considerar infiltração, faz sentido você considerar evaporação e a precipitação do mês. Mas se você está dimensionando para projetar uma obra e interessa a questão de segundos, minutos ou horas, aí não faz sentido trabalhar em infiltração, evaporação, bota esse Q igual a zero. Outra coisa, com relação à seleção das equações diferenciais serem utilizadas, né? A seleção das equações a serem aplicadas é uma função das condições de contorno particular de cada problema. Por exemplo, para canais íngremes de seção transversal pouco variável, é preferível o uso das equações que usam profundidade. Olha bem, canais íngremes, alta declividade, mas de seção transversal pouco variável, é preferível o uso de equações que usam profundidade. Já canais, rios, fluviais, né, declividade lenta, baixinha, né, é preferível o emprego de equações que usam Y, a cota, YX de T. É o caso do REC-RAS, modelando o rio, né? É preferível usar sempre questão de cota do que propriamente profundidade. E aí uma derivação das equações de São Venant, que está lá no livro do Rodrigo Porto, está lá no livro da BRH, e aqui eu vou mostrar um pouco mais rápido, porque isso é o objetivo da disciplina de hidráulica aplicada e hidráulica de canais. Mas voltando aqui para mostrar mais ou menos de onde elas vêm. Por que aquelas equações complicadas daquele jeito? Então, quais são as hipóteses da equação de São Venant? Uma distribuição hidrostática de pressões. Quando eu falo em distribuição hidrostática de pressões, gente, eu estou dizendo o seguinte, que P, a pressão P, é igual a gama H. Mas esse gama é igual a ρ vezes G, massa específica vezes G. Então, não existe acelerações verticais. Por quê? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui um segundo e mostrar aqui na lousa para vocês entenderem o que é esse aspecto da variável de aceleração ou de pressão. Por exemplo, então é o seguinte, ó. Quando eu estou aqui, ó, um rio de baixa declividade, e aí a água está escoando aqui, ó. Então, se eu quero a pressão num ponto P bem aqui, nesse ponto P bem aqui, qual é a pressão? Aí eu tenho um H aqui. Então, a pressão em P é igual a gama H. Todo mundo sabe, é equação hidrostática. Mas o que é feito esse gama? É ρ vezes G. Aceleração da gravidade vezes H. Onde G é o quê? É apontado para baixo. Quando é que isso aqui deixa de ser hidrostático? Aí imagine que agora eu tenho uma queda aqui, ó. Bufa, uma cachoeira. Com descontinuidade. Aí isso aqui deixa de ser hidrostático. Por quê?
Porque aqui as acelerações verticais não são nulas. Então, se a aceleração vertical é não nula, o que é que tem? Não é mais pressão hidrostática, porque é G mais alguma coisa, uma aceleraçãozinha aqui, certo? Vezes o H. Então, essa pressão no ponto P, ela é diferente da hidrostática. É isso que quer dizer essa história desse termo aí da equação de São Renan. Certo? É isso que quer dizer aí. Então, vamos continuando, para vocês continuarem entendendo aí o princípio da... E aí eu volto aqui à apresentação. Pronto. Então, distribuição hidrostática de pressão, acelerações verticais desprezíveis. É o que eu mostrei na lousa. Declividade do rio suficientemente pequena. O escoamento é unidimensional. Se dá só no eixo X. As perdas por atrito não permanente não são significativamente diferentes daquela do escoamento permanente. Ou seja, eu posso usar as equações de Chesney ou de Manning. O fluido é incompressível e homogêneo. Então, aqui está, por exemplo, isso aqui vem do livro lá do livro da BRH, tá? Mas mostrando aqui uma seção do rio, que tem uma área A, e o escoamento é não permanente, ou seja, aqui é o nível da água, eu estou pegando essa seção aqui, que tem esse perímetro molhado, aí aqui é o nível da água no tempo T. Mas se o regime é não permanente, no tempo T mais ΔT, ele vai cair ou subir. Ou cair ou subir, tá? Então, ou seja, eu estou analisando as coisas em regime não permanente. E aí eu pego uma seção transversal dessa bem aqui e boto os elementos que atuam. Todos os elementos que atuam. Ou seja, na seção de montante eu tenho essa pressão que é hidrostática, ρgH1. Aqui na seção de jusante, numa distância aqui, ΔX, tão pequena quanto eu queira, né, para ter um volume de controle, eu tenho um ρgH2. Você vê que aqui eu tenho uma vazão, uma velocidade, um H na seção 1. Se eu corro ΔX, eu vou ter uma mudança, porque essa vazão, ao haver uma vazão aqui entrando, ó, essa aqui vazão entrando, aqui minúscula, que é uma vazão específica, que pode representar infiltração, precipitação ou saída, como evaporação, eu tenho um componente convectivo. Ou seja, aqui vai ser Q mais dρ de Q, dρ de X, ΔX. V igual a dρ de V, dρ de X, ΔX. E H, dρ de H, dρ de X, ΔX, tá? E aqui eu tenho, então, o peso do volume de controle, tá? Aqui a força de atrito, e aí tudo. Então, aplicando a lei da conservação da massa, né? A taxa da massa que sai do volume de controle menos a taxa de massa que entra no volume de controle é igual à taxa de variação de massa dentro do volume de controle. A primeira equação para a lei chamada lei de conservação da massa. Ora, qual é a massa que entra na seção M1? É ρQ ΔT. Rho, quilograma por metro cúbico, vezes a vazão, metro cúbico por segundo, vezes ΔT, segundo. Então, aqui vai ficar quilograma por metro cúbico, anula com o metro cúbico que está aqui. Aqui é metro cúbico por segundo, esse segundo multiplicado por esse segundo aqui anula e fica, então, massa em quilogramas. Se você olhar, isso aqui está coerente, então a vazão, a massa M1 que entra aqui é medida em quilogramas, ok? Tá? Por essa aqui. E a massa incremental que entra no volume de controle representa o escoamento especial proveniente da bacia hidrográfica e pequenos tributários, como irrigação, que também pode ser representada por outras variáveis hidrológicas, como precipitação, perda por evaporação. Então, esse ml aqui representa essa vazão entrando aqui, ó. E ela é dada por ρQ ΔX ΔT. Já a massa que sai na seção 2 é dada por ρQ mais dρ de Q, dρ de X, ΔX, vezes ΔT. É só olhar aqui para os elementos e você vê, ó, a variação de massa, etc.
E a variação de massa no volume de controle é a variação da massa no volume de controle. Mas quanto é a massa no volume de controle? Ó, Rho quilograma por metro cúbico. Área, metro quadrado, vezes delta X da metro cúbico. Aí fica quilograma. Esse aqui é medido em segundo, esse aqui é medido em segundo, então vai ficar a variação de massa em quilograma. Então, essas equações são o quê? Homogêneas, em unidades homogêneas. Então, eu vou ter aqui, ó, M1 mais o que entra aqui, que é o ml, menos o M2, é igual a ΔM. Então, M1 mais ml menos M2 igual a ΔM é o que acontece aqui, certo? Pronto, tá aqui as equações, ó. Então, o que entra mais o incremental menos o que sai é a variação no volume de controle. Quando você manipula essas equações, dá a primeira equação, que é a equação da continuidade. Aí ela pode ser escrita dessa maneira ou dessa daqui. Então, de uma forma bem simples, a gente demonstrou aí. Isso aí vocês podem analisar com mais cuidado, olhando elemento por elemento. Não é o objetivo da minha disciplina ficar fazendo isso, tá? Então, aí vocês podem analisar. Isso aí está nos livros todos. No Hidráulica Básica, no capítulo 14 do Porto, tem essas equações tudinho. E as equações mostrando lá. Já a variação da quantidade de movimento é o seguinte, que a força resultante de corpo ou de superfície que atua no volume de controle é igual à taxa de variação local da quantidade de movimento, que é essa expressão, mais a taxa de variação convectiva da quantidade de movimento. Aí a gente vai pegar cada força dessa, a força resultante de corpo é o próprio peso, a força resultante de superfície é dada por esses parâmetros aqui, que vem da força de pressão entre a seção 1 e 2, que é dada por esse parâmetro. Aí continua. Aí a taxa de variação local da quantidade de movimento vai ser esse parâmetro aqui, que a gente vai ver. E a taxa de variação convectiva da quantidade de movimento vai ser esse parâmetrozinho aqui. Então, tudo vem lá da cadeira de fenômeno de transportes. Aliás, mecânica dos fluidos. Eu já ministrei mecânica dos fluidos e fenômeno de transporte, e tudo são as mesmas equações, tá? Então, está aqui a dedução da força de superfície, em função do trabalho, do peso. Aí você chega aqui a essa FSA é dada por essa equação aqui, ó, essa FS. A força de corpo é dada... aí vem a força resultante de superfície. A força de corpo já foi dada aqui, se não me engano. Está aqui ela, a força de corpo, está aqui, ok? E aí você coloca aqui a força resultante de corpo de superfície, é essa daqui. Então, essa equação aqui representa o primeiro membro desta equação. E aí falta esse segundo membro, que é esse aqui, mais essa, que é a parte da variação local da quantidade de movimento, mais a variação convectiva da quantidade de movimento. Aí está aqui as variações da quantidade de movimento, certo? Que é dada por esta expressão aqui, essa expressão. E aí vai. E aí a integral sobre a superfície de controle, faz a integral e encontra esse volume, tá? E somando as equações, tem a integração total sobre o volume de controle, chega nessa expressão. Então, vocês vejam isso aqui com muito cuidado, se quiserem, né? Porque, na verdade, a gente não vai usar isso aí. Vai usar o modelo, o REC, RAS e tal. Mas é bom entender de onde é que vem, certo? E de onde é que vem é daí. E aí você manipulando todas essas equações aqui, manipula pela equação da continuidade e tal, vai ficar nessa expressão que é a segunda equação de São Venão, é a equação dinâmica. Todo esse calhamaço aqui de equações deduzidas, está lá no livro do Rodrigo Porto, no livro da BRH, você chega aqui, todo esse calhamaço aqui passa a ser determinado por essa equaçãozinha aqui, tá bom? Então é só olhar com maior cuidado e tal. E quais são os modelos matemáticos para a resolução das equações de São Venão? Quais são os modelos matemáticos? Existe um modelo chamado onda dinâmica, que o REC-RAS resolve, que é o completo, tá? Para fluxo não permanente, inclui todos os termos da equação dinâmica. Inclui esse e esse aqui. Então, quando eu falo modelo hidrodinâmico ou modelo da onda dinâmica, eu tenho que considerar todos os componentes de aceleração local, aceleração convectiva, de pressão, os termos de inércia e os termos de declividade ou de pressão do sistema, de gravidade e de atrito. Então, esse aqui é o termo de aceleração
ou variação temporal da velocidade. Aqui é a variação espacial da velocidade ou aceleração convectiva. Aqui é o termo de pressão. Aqui é o termo de afluência lateral. E aqui é o termo de gravidade e de atrito. Ok? Então, é só comparar essa equação aqui, ó, desmembrada nesses pedaços todos aqui. Isso aqui, então, é a equação completa. Então, a onda dinâmica, ela usa a equação da continuidade normal, como ela foi deduzida, sem tirar nem pôr, Então, a equação da continuidade é sempre usada do jeito que ela está aqui. Quando não tem afluxo lateral, né? Quando não tem afluxo lateral, esse Q aqui é igual a zero, que normalmente é, né? Normalmente é, eu coloquei até para vocês aqui, que aquele Qzinho ali, normalmente a gente considera a fluência lateral igual a zero. Cadê? Está em algum canto por aqui. Eu já me perdi aqui, tá? Mas tem aí mostrando, eu já tinha demonstrado onde esse Q pode ser, eu acho que é mais ou menos aqui. Ah, tá aqui, tá. Pronto, tá aqui, certo? Que pode representar evaporação, precipitação e filtração. Normalmente isso aqui a gente considera zero. Então, a equação, essa equação aqui vai ficar d rho de A, d rho de T, mais d rho de Q, d rho de X igual a zero. Se você considerar o elemento, então fica o Q. Mas se o Q não existir nem entrada nem saída incremental, o Q é igual a zero. Isso aqui fica igual a zero, pronto. Vamos lá. Aí, sempre na resolução do modelo, você tem a equação da continuidade, sempre ela está presente. Agora, a segunda equação, que é a equação dinâmica, não, nem sempre você vai usar todos os termos. Por quê? Porque muitas vezes, vamos dizer, se isso aqui tem uma ordem de grandeza de 1 metro, esse aqui tem a ordem de grandeza de milímetros. Então, você despreza. Então, em muitos casos, é possível desprezar esses termos de inércia, porque eles variam muito pouco. Ele é uma magnitude ou duas magnitudes menor. Vamos dizer, se aqui, esse termo aqui é de magnitude 1, esse aqui é de magnitude 0,1 ou 0,01, e assim sucessivamente, ok? Então, nem sempre você precisa usar todos os termos da equação dinâmica. É o que nós vamos ver agora. Então, vamos lá. Se eu uso todos os termos da equação dinâmica, eu tenho chamado movimento não permanente e não uniforme. Ok? Movimento não permanente e não uniforme. Se eu desprezo esse termo da variação temporal da velocidade, eu vou ter um movimento permanente não uniforme. Se eu desprezo mais esse outro elemento aqui, eu vou ter chamado modelo de difusão ou não inercial. Quando eu falo não inercial, é desprezar esses parâmetros aqui de velocidade, ok? E se eu uso só esse daqui, boto todo mundo aqui igual a zero, eu tenho chamado movimento uniforme e modelo da onda cinemática. Então, preste atenção. Se eu uso todos os membros da equação dinâmica, os termos de velocidade local, velocidade convectiva, aceleração convectiva, o termo de pressão, afluência lateral e os termos de gravidade e atrito, eu estou com o modelo de onda dinâmica ou hidrodinâmico, né? Completo, tá? Modelo completo hidrodinâmico, modelo de onda dinâmica. Desprezando um deles aqui é o movimento permanente não uniforme. Desprezando esses dois de velocidade convectiva e velocidade local, eu tenho um modelo de difusão não inercial. E desprezando esses outros aqui, eu tenho um modelo de onda cinemática. Então, quais são as características do modelo de onda dinâmico? Qual é a diferença entre usar completo ou não completo? Vamos lá. Se eu uso um modelo completo, as ondas movem-se nas duas direções, de jusante e de montante. Aí eu vou dar uma parada bem aqui e reexplicar na lousa um fenômeno aonde é que eu sou obrigado ao modelo da onda dinâmica. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo ouvindo? Tá sim, professor. Pronto. Então, vou explicar aonde é que eu preciso usar o modelo da onda dinâmica completa. Só para vocês terem uma ideia. Sabe onde é, gente?
Aí o REC-RAS tem alguma dificuldade de fazer. Aí a gente precisa, às vezes, usar outro modelo. Vou botar aqui, implanta um rio. Implanta, tá aqui um rio. Certo? O rio, água escoando aqui. Aí esse rio chega e encontra o mar. Aí aqui é praia. Aqui é praia. E aqui encontrou as ondas do mar. Ondas e marés. O que é que acontece com a água? Vou fazer aqui, então, uma seção transversal. Eu vou dizer o seguinte. Esse riozinho aqui, esse contexto aqui, eu estou dando uma continuidadezinha aqui. Não interessa. A praia, descendo aqui o fundo do mar. Onde aqui é mar. E aqui é rio. Por que eu, nesse modelagem, isso aqui chama-se um estuário. O que é um estuário? É o local de um rio que sofre a influência da maré. É o local de um rio que sofre a influência da maré. Como é que a maré funciona aqui? Vamos imaginar o seguinte. Aqui a maré está baixa. Maré baixa. Aí a água vem bonitinha aqui no rio e entra aqui no mar numa boa. Certo? Aí o fluxo aqui é todo no sentido da terra para o mar. Só que agora, depois de 6 horas, aconteceu o contrário. Deu maré alta. Maré subiu. O que é que a maré vai fazer? Ela vai forçar, ela é maior, tem carga mais dinâmica maior, hidrostática maior do que o do rio, e o fluxo será o contrário, podendo acontecer coisas bastante estranhas, tipo, a água, aí uma parte, ela vai entrar, vai forçar a barra aqui, essa água doce, ela é menos pesada, então essa cunha de água salina, ela vai entrar mais ou menos assim, ó. Vai haver aqui água salgada e aqui água doce. Olha que coisa estranha. A água doce está no sentido da terra para o mar e a água salgada no sentido do mar para a terra. E o perfil de velocidade aqui, numa seção transversal, vai ser uma coisa desse tipo. Ou seja, esse modelo, ora é para montante do rio para jusante e ora está de jusante para montante, dependendo da circunstância. Então, num processo estuarino, em um estuário, então, voltando aqui. Em um estuário, ocorre isso que eu estou mostrando aqui, ó. As ondas se movem nas duas direções, de jusante e de montante. Então, não tem como você deixar de usar a equação dinâmica completa. Tem que usar todos esses elementos. Porque, ora, essa velocidade aqui está negativa. Se você convencionar, como a gente convenciona, ser positivo o sentido da velocidade da Terra para o mar, positivo da Terra para o mar, quando tem a maré alta e a água vem ao contrário, essa velocidade passa a ser negativa. E ela é
representativa. Ela é importante. Então, tem vários modelos, como o CCHE-D1D, que é o já mostrado aqui, o Dawnbreak, o D-Whopper, o Fluid Wave, o NET, o REC-RAS com componente não permanente, esse FDC e o Mike-11, são modelos computacionais que a gente consegue por aí na internet, alguns são pagos, para modelar sistema de estuários. Mas é uma coisa... Modelar estuário, gente, é quase uma disciplina à parte de hidráulica fluvial, tá? Eu fiz meu doutorado nessa área aí da coisa, então a gente teve disciplinas específicas de modelagem de estuário. É bem complicado, tá? Vamos lá. Então, o modelo da onda dinâmica, a água se move nas duas direções. Quando eu tenho um modelo da onda de difusão, que é desprezando esses elementos, a água só vai andar numa única direção, de montante para jusante. Então, o modelo da difusão ou não inercial, você vai trabalhar as ondas movem-se apenas para jusante. Aí você usa um dos modelos que a gente usa, vocês devem conhecer, já de hidrologia, que é o Musk-Gunn-Kunz. Muito bom o modelo. Mas aí é sentido único, ok? Já quando eu tenho o modelo da onda cinemática, em que eu desprezo todos esses termos de inércia e o termo de pressão, as ondas também movem-se apenas para jusante. Aí você pode usar como a equação de Mann, o REC2 e o REC-RAS componente permanente, ok? Esse CCHE aqui que eu falo, ó, D1D, é esse modelo aqui da Universidade do Mississippi, que ele, infelizmente, é pago, tá? Ele é um modelo que não é barato, a gente baixa ele pela internet pensando que ele é de domínio público, e na hora que você vai botar o modelo para rodar, ele não roda de jeito nenhum. Então é um pouco complicado, mas ele é a oitava maravilha do mundo, esse modelo aí, tá? Bom, e aí tem os modelos da onda dinâmica, você vai usar as equações de São Venant desse jeito, tá aqui mostrando aqui mais uma vez como é que pode ser uma coisa. O da onda cinemática. Aí o modelo da onda cinemática é aquele que faz uso da equação da continuidade associada à equação de momento simplificado. Ou seja, esses termos aqui, onda cinemática, expressa todos esses outros. Aqui, ó. Isso aqui tudo fica zero e eu trabalho só com esses dois. Aí o modelo da chamada onda cinemática, que é um modelo importante, que está bem descrito lá no livro do Rodrigo Porto, eu estou trazendo para cá, tá? O modelo da onda cinemática, ele trabalha de uma forma simplificada como base do modelo de propagação de onda de cheia num rio ou num canal. Usando a anotação das equações adotada por Rodrigo Porto, portanto, é no capítulo 14, está aqui o jeitão que o Rodrigo Porto coloca. Então, está aqui a equação dinâmica ou a equação de momento, que é a segunda equação de São Venant, porque lá no Rodrigo Porto ele bota I de declividade e não S0, que é o símbolo de slope que eu uso. Então, aqui está a equação dinâmica completa. Aí, se você vai partir de uma equação de resistência, né, que é a equação, a equação dinâmica, ela vai ser V igual a um coeficiente xi, raiz de RH vezes IF, tá? E aí, esse IF nada mais é do que isso aqui tudo. Se você despreza esses elementos, vai ficar a própria equação de xi. Portanto, a relação entre a velocidade média, a vazão e a profundidade do raio hidráulico é dada por essas equações aqui, que é a equação da onda cinemática definida pelo Rodrigo Porto. Então, eu tenho uma relação bionívoca dada pela equação 1448 e uma relação não bionívoca, que é o da onda dinâmica. Então, entender a diferença de onda cinemática e da onda dinâmica. Na onda dinâmica, quando eu considero a onda dinâmica, tem um laço. A verdade é essa. Então, no escoamento não permanente ou da onda dinâmica, a mesma vazão Q ocorre para duas de profundidade diferentes. Então, se eu pegar uma vazão Q aqui, ó, aqui eu tenho um valor de Y, e para essa mesma vazão eu tenho um outro valor de Y. Então, por exemplo,
Se eu pego um valor determinado de uma vazão Q aqui, numa determinada seção, quando a água está subindo, ela tem um Y menor do que quando ela está descendo, quando o hidrograma já passou, certo? Esse fato ocorre pela influência do termo de aceleração local, tá? Que é dado por essa expressão, né? A derivada 1 sobre G, d de V, d de T. Note que num modelo da onda dinâmica, o nível máximo da água atingido não corresponde à vazão máxima. O nível da água, Y máximo, é dado bem aqui nesse ponto do laço. Era para ser a vazão máxima, mas não é. A vazão máxima está bem aqui, ó. A vazão máxima está bem aqui, nesse ponto do laço. E aí, se eu desprezo esses efeitos, eu passo a ter o modelo da onda cinemática que passa a ter uma relação bionívoca, vazão contra profundidade, ou cota, vazão contra profundidade. Então, isso aqui é o... Então, essa linha cheia aqui, que é um laço, é o modelo completo da onda dinâmica. Essa equação aqui toda. Essa equação todinha aqui toda é representada no gráfico por aquele laço, certo? Se eu desprezo todos esses termos aqui, fico só com isso aqui, deixa de ser um laço e passa a ser isso aqui. Passa a ser esta única relação, essa linha pontilhada. Ok? Tá bom? Então vamos para frente. Bom, e o conceito da onda de cinemática, ele foi introduzido por Lighthill e Whitham, né? Como sendo uma onda na qual a vazão Q é somente função da profundidade Y, que está dito aqui, ó. Vazão Q é função somente da profundidade Y. E aí, o que implica que os outros termos de declividade sejam desprezíveis. Como consequência, o I0 igual a IF, ou seja, a declividade do fundo é igual à declividade da linha de energia. E aí, considerando essas características, as equações se tornam isso aqui, tá? d de Q, d de X, mais B, d de Y, d de T. Sendo B a largura da superfície, a equação anterior se transforma nisso aqui, que aí da teoria diferencial vai para cá, que vai, no final, chegar a essa equação aqui, que é chamada celeridade da onda cinemática. Então, dx dt, ou seja, variação do espaço no tempo, é velocidade, que é a celeridade da onda cinemática. Ela é dada por 1 sobre b dq dy, ou dq da. Tá? E aí, ela só admite valores positivos, enquanto que na onda dinâmica, não. Pode ser hora da Terra para o mar, hora do mar para a Terra, e etc. E aí, substituindo esses termos, você vai chegar aqui à equação da onda cinemática vai ficar parecida com isso aqui. d de Q, d de T, mais CK, d de Q, d de X igual a zero. E aí, a onda cinemática, vista em gráfico, é mais ou menos isso aqui, ó. A onda cinemática propaga-se somente para jusante. Está aqui a celeridade da onda cinemática, que é dada por essa expressão, dq dA, ou 1 sobre b dq dy, que também pode ser CK derivada de VA, que é o dq, sobre dA, então é V mais A d de V, d de A. Então, é a velocidade, a celeridade da onda cinemática é a velocidade mais a área vezes alguma coisa. Como essa alguma coisa aqui, a variação da velocidade em relação à área é sempre positivo, a velocidade da onda cinemática é sempre superior à velocidade média do regime uniforme. Em outras palavras, o hidrograma se propaga mais rápido que a velocidade da água. Ok? Então, o aspecto dessa onda dinâmica não varia e serve para a gente analisar o comportamento da propagação de um hidrograma dentro de um rio propriamente dito. Vamos lá. A aplicabilidade da onda cinemática. Aplicabilidade da onda cinemática ela só é válida se for válido esses termos da equação da dinâmica. A aceleração da gravidade vezes o comprimento do trecho que você quer calcular, vezes a declividade do trecho dividido pela velocidade ao quadrado tem que ser maior do que 20. E aqui está um exemplo lá do Rodrigo Porto, em que ele diz o seguinte: qual é a relação entre a velocidade da onda cinemática e a velocidade média V de um canal retangular suficientemente largo? Ou seja, quando eu tenho um canal V
um canal retangular suficientemente largo, o raio hidráulico é igual ao próprio Y. E a declividade do fundo Y0 e 0 e o coeficiente de rugosidade de Manning. Então, você substituindo esses valores, aqui é a equação de Manning, você derivando dρ de V, dρ de Y, dρ de V, dρ de Y, porque aqui, ó, dρ de V, dρ de Y, ou dρ de V, dρ de A. Aqui, como ele é um canal retangular, vai ficar dρ de V, dρ de Y. Vai ser essa expressão, substituindo a equação daqui, CK, que é igual a V mais A, dρ de V, dρ de A, é V mais Y, dρ de V, dρ de Y, substituindo dρ de V, dρ de Y, que está bem aqui está atrapalhando um pouquinho a coisa, você vai ver que a celeridade da onda cinemática num canal retangular é 5/3 da velocidade do canal propriamente dito, ok? Certo? 5/3 da velocidade do canal. Então, para uma seção retangular de largura B, a expressão da celeridade da onda cinemática pode ser determinada pela equação de Manning. Isso aqui é a equação de Manning para um canal retangular. Fazendo essas derivadas, a gente chega nessa expressão. Então, se você quer a celeridade da onda cinemática em um canal retangular, é só pegar aqui a declividade de fundo, a base, o coeficiente de Manning, o Y, a base, e aplica aqui, terá o valor de CK. Bom, aí tem um exemplozinho muito interessante, que eu quero que vocês leiam, estudem esse exemplo. Está resolvido no livro do Rodrigo Porto, porque a gente vai passar um exemplo quase igual a esse, valendo como NTF. Só para você entender o funcionamento da onda cinemática. Então, ele diz aqui, ó, em um canal retangular em concreto, com N0015, portanto, a largura é constante igual a 4 metros, e declividade de fundo 0,015, escolha em regime uniforme uma vazão Q0 igual a 10,23 metros cúbicos por segundo, ou seja, uma vazão de base, Q0. Com a altura da lâmina d'água Y0 igual a 1,20 m. Então, é um canal retangular, base B igual a 4, Y0 igual a 1,20 m. Durante a passagem da onda de cheia, a vazão aumenta linearmente até um valor QP igual a 50 metros cúbicos por segundo. Então, a maior vazão de pico durante o hidrograma é 50 metros cúbicos por segundo e ocorre em 20 minutos. Depois, ela decresce linearmente até o valor inicial da vazão dos 60 minutos seguintes. Notem que a subida é rápida, por isso que tem um laçozinho aqui, né? Vai ter esse laçozinho aqui da coisa. Mas no modelo da onda cinemática, considera constante. Então, aí decresce também linearmente até o valor inicial da vazão nos 60 minutos seguintes. Então, em 80 minutos, que é a soma de 20 mais 60, a vazão vai de 10,23 até 50 e cai de novo para 10,23. Então, usando o modelo da onda cinemática, determine o hidrograma da seção de cheia a 2 km ou 2.000 metros de distância da seção inicial. Então, como o hidrograma de cheia é triangular, as relações tempo-vazão são dadas pelas funções lineares da seguinte forma. Se você vai ver, até 20 minutos, ou seja, a água está subindo, é Q mais Q0, é QP menos Q0 sobre TP vezes T. Ou seja, os 50 menos os 10,23 dividido por TP, dá essa equaçãozinha aqui. Quando eu está caindo, que é depois de 20 minutos, fica com QP, que essa é vazão de pico, menos QP menos Q0 sobre 60, T menos TP. Dá essa expressão aqui. E para T maior do que 80 minutos, voltou a vazão que era antes. Aí você, usando uma planilha em Excel, tá? Monta-se o hidrograma na seção X igual a 0 e vai calcular o hidrograma na seção X a mais de 2.000 metros de distância. E aí vai usar aquela expressão K2 que tem lá no livro do Rodrigo Porto, que eu também botei aqui nas duas primeiras notas de aula, para calcular a relação Y sobre B. E calcula a celeridade CK para cada tempo, para cada Y desse daqui. E calcula o tempo de chegada da vazão de cheia lá. Então, apresenta-se uma planilha Excel que é dada dessa forma aqui, ó. O I0 que foi dado, a base B, o Z do talude é 0, o N coeficiente de Manning 0,015 constante, o L igual a 2.000, esses valores aqui são constantes. E aqui está calculado o tempo a cada 5 minutos, ó. 300 segundos dividido por 60 dá 5 minutos. Aí aqui há 10 minutos, aqui é 15 minutos, aqui há
20 minutos e assim sucessivamente a coisa. Calcula a vazão dada por essas expressões para até 20 minutos, depois de 80 minutos, etc. E aí vai preenchendo. Calcula aquele parâmetro aqui, ó, o K2, que é NQ, B elevado a 8 terços e 0 elevado a meio. E aí vai descobrir o valor de Y sobre B da equação do Rodrigo Porto. Tira o valor de Y. Com o valor de Y, calculo CK. Pronto. Aí eu tenho B está fixo, e 0 está fixo, N está fixo e o Y está variando. Porque para cada vazão que está passando tem um Y. Para cada vazão tem um Y. Cada vazão tem um Y. Cada vazão tem um Y. Aí tem um CK. Aí você multiplica o ΔT, é a distância que é L, que é 2.000 metros, está fixa aqui, né? 2.000 metros, dividido pela celeridade. Aí tem essa diferença de tempo ΔT. Então, somando esse aqui com o tempo inicial, tá aqui, ó. 662 mais 0, 662. 583 mais 300, 883. 551 mais 600 dá 1.151. Aí tem aqui os tempos de chegada. E aí o que é que você faz? Você vai plotar para os diferentes tempos, né? A vazão no hidrograma. Então, por exemplo, para os diferentes tempos na seção 1, para o tempo t igual a 0, por exemplo, aqui, para esses diferentes tempos, aqui as vazões que vão ocorrer, essas vazões, e aqui os tempos em que elas vão ocorrer. E aí você tem nada mais, nada menos do que um deslocamento do pico de vazão. Então, no modelo da onda cinemática, não ocorre atenuação. Por quê? Porque ele não considera armazenamento. Ele considera apenas propagação da linha de cheia. Mas aí, qual é a vantagem do modelo da onda cinemática? Calcular o tempo de chegada da onda de cheia, ou atraso da onda de cheia, numa seção de jusante em relação a outra. É exclusivamente isso. Mas ele não promove a atenuação. O Muskington-Punch atenua, tá? Vários outros modelos promovem atenuação do hidrograma. Então, se você está com o modelo da onda cinemática, o mesmo hidrograma numa seção é o mesmo hidrograma da seção seguinte, só que eles estão defasados de um ΔT, que é dado pela celeridade da onda cinemática. Então, é isso mais ou menos, tá? O modelo da onda cinemática. E tem mais aqui alguns modelos de equacionamento para quem quiser trabalhar com métodos numéricos. Modelo de discretização, tá? O equacionamento de discretização. E eu encerro essa aula de hoje por aqui. E aí tem um exemplo aí, então, resolvido, ok? Para mostrar para vocês. E o que é que eu vou fazer? Vou passar... Deixa eu interromper a gravação logo agora. Interromper.